Os padres ortodoxos podem celebrar missas privadas? Vou responder essa pergunta depois da vinheta. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, alguns talvez saibam, outros não, mas os sacerdotes latinos, os sacerdotes francos, padres e bispos, que rejeitam o Vaticano II, os chamados tradicionalistas, lefrevistas, sede-vacantistas, eles celebram missas privadas. A única igreja de origem apostólica que faz isso é a Igreja dos Francos. Nenhuma igreja do Oriente faz isso. Não sei responder para vocês no caso das igrejas uniatas, porque muitas delas acabaram aderindo novidades, principalmente a igreja maronita, que se conformou muito com Roma, até fez a reforma litúrgica, inclusive. Mas as igrejas do Oriente nunca em sua história fizeram missas privadas. Ah, padre, mas se eu quiser fazer aí na sua casa, pode? Não posso. Sou proibido pelos cânones sagrados. Não posso. Porque no imaginário dos sacerdotes latinos, padres e bispos, que são tradicionalistas, em seu imaginário, eles acham que o padre, o bispo, tem um superpoder, que a Eucaristia depende somente deles. Isto é, de um sacerdote legitimamente ordenado. Olha o Elefthérios aí, participando. Que a Eucaristia depende deles, e apenas deles. Eu vi um vídeo, certa vez, de um padre, é uma pena que eu perdi esse vídeo. E o padre disse que se ele quisesse entrar numa padaria e visse pães, se ele tivesse a intenção de consagrar, e ele recitasse as palavras de Cristo da consagração, todos os pães da padaria virariam o corpo de Cristo. Isso não existe na Igreja Ortodoxa. É claro que o sacerdote, ele é essencial. É claro que o sacerdote é essencial para a liturgia. Mas o sacerdote sozinho, ele não tem o poder de realizar a Eucaristia. Uma Eucaristia celebrada apenas pelo sacerdote é inválida. É inválida. O Espírito Santo não se digna de transformar o pão em vinho e corpo e sangue de Cristo. E ademais o sacerdote que assim faz fica excomungado. Ele mesmo se auto-exclui da igreja. Porque a Eucaristia é para toda a comunidade. Então a Igreja Ortodoxa, ela entende a catolicidade em sua plenitude. Católico é estar reunido com toda a comunidade cristã. Estar em reunião, em comunhão com os irmãos. Então não pode haver uma Eucaristia apenas do sacerdote. É uma coisa blasfema. Então a catolicidade se dá quando no dia do Senhor, no domingo, o sacerdote celebra a Eucaristia com a comunidade. A Igreja Ortodoxa, ela segue à risca o que Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A Igreja Ortodoxa segue isso à risca. Ela entendeu perfeitamente as palavras de Cristo.
Então, só pode haver Eucaristia, Jesus só se faz presente, só fica no meio dessas pessoas quando elas estão unidas em oração. Se há apenas um, não há Eucaristia. Não há corpo de Cristo, não há sangue de Cristo. E isso é blasfemo, porque se o sacerdote celebra sozinho, e ele fala, tomai e comei todos vós, que todos? Se é apenas ele celebrando. Tomai e bebei todos. Quem são os todos ali? São os anjos? Os anjos não têm. Os anjos são assomatam, não têm corpos, são incorpóreos. Então, é uma blasfêmia. Então, na igreja ortodoxa, só pode haver liturgia se ao menos houver duas pessoas. O celebrante, que é o padre ou o bispo, e mais uma outra pessoa, para responder à liturgia e para acompanhar a liturgia. Sem essa outra pessoa, seja o patriarca, seja o bispo ou o mero padre, a liturgia é inválida. Ela não acontece e o sacerdote blasfema, peca e se auto-exclui da igreja. Durante a terceira litania, quando tem um diácono na igreja, o sacerdote faz uma oração secreta. E se não tem um diácono, o sacerdote, durante a litania ou durante comemorando a bendita Senhora Nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, com todos os santos, encomendemos-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. Então, nas orações públicas, que o sacerdote sabe de cor, quando não tem diácono, ao mesmo tempo ele vai cantando a liturgia e aí ele lê uma oração secreta, que é a oração da terceira litania. Né? Essa é a comemoração da Virgem Maria, é a terceira comemoração. Então, depois da terceira litania, né, comemorando, ele pode ler a oração secreta, que é esta aqui. Ó Senhor, que te dignaste conceder-nos a graça de podermos orar em comunidade e harmonia, e que prometeste atender aos rogos de duas ou três pessoas reunidas em teu nome. Digna-te conceder agora aos teus servos o que lhe convém, favorecendo-nos já neste mundo com o conhecimento de tua verdade e no século futuro, dando-nos a vida eterna. Essa é a oração secreta que o sacerdote faz. E aí, essa própria oração secreta já mostra que a liturgia precisa ter ao menos duas pessoas para que seja válida e atendida por nosso Senhor Jesus Cristo. E é por esse motivo, ou digo, por esses motivos, que nunca na Igreja Ortodoxa houve missas privadas, não há e jamais há de haver. Fico por aqui. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Se apareceu o hype, dê o hype. Isso ajuda bastante o canal. Faço o convite para serem membros do canal. Lá há mais de 30 vídeos para os membros do canal. Então se torne membro e ajude este canal a crescer, caso você goste desse canal. E até o próximo vídeo, se assim o bom Deus o permitir.